Durante os séculos XVIII e XIX, nas exuberantes florestas do Brasil, surgiram histórias assustadoras de um homem amaldiçoado que se transformava no temível lobisomem, uma criatura semelhante a um lobisomem. Essas lendas, que misturam medo, fé e questões morais, prenderam a atenção e assombraram gerações, moldando a identidade e os valores das comunidades rurais. Quer descobrir as origens sombrias e o impacto duradouro dessa lenda assustadora? Mergulhe mais fundo nessa história fascinante. Nos recantos mais remotos do interior do Brasil colonial, pequenas aldeias se agrupavam ao redor de densas florestas e rios, onde a vida era guiada pelos ritmos da natureza e pelos medos sombrios do desconhecido. Durante o século XVIII, colonizadores e indígenas sussurravam histórias de uma figura misteriosa, amaldiçoada por punição divina. Diziam que havia um homem, talvez um escravo ou um colonizador, que nas noites de lua cheia se transformava numa fera, uma criatura selvagem movida pela fúria e pela fome. Essas histórias se espalharam rapidamente, refletindo o medo de uma maldição incurável que poderia atingir qualquer um, independentemente de sua moral ou origem, e assim se enraizaram no folclore local. O isolamento da terra só aumentava a apreensão da comunidade, criando desconfiança, superstição, enquanto as famílias se reuniam perto do fogo, tentando afastar os espíritos malignos que espreitavam além das sombras. No início do século XIX, a lenda do lobisomem já fazia parte do cotidiano do interior do Brasil. Velhos da região contavam histórias de caçadores, fazendeiros e crianças que desapareciam na mata sob a luz da lua cheia. Alguns acreditavam que a criatura era uma punição de Deus, um teste de fé e moralidade. Outros viam nela um produto de maldições ancestrais, que tinham raízes nos pecados indígenas e coloniais. Tudo mudou quando os colonizadores portugueses chegaram e trouxeram doutrinas cristãs que enquadraram essas lendas como aflições demoníacas, possessões que se manifestavam na forma lupina. As histórias ficaram mais sombrias, retratando a criatura como uma alma atormentada, condenada a vagar pela terra, símbolo dos temores mais primitivos da humanidade e dos pecados não confessados. O povo ficava na dúvida: será que era uma maldição divina ou a obra de espíritos malignos? Na metade do século XIX, o folclore ganhou um tom mais sombrio, com o aumento de casos de mutilações de gado e ataques misteriosos na região. Os fazendeiros, desesperados, começaram a organizar patrulhas noturnas, armados com tochas e armas, em busca da criatura. Uma noite, um rapaz chamado Antônio, conhecido pela sua coragem, afirmou ter visto uma figura gigante, peluda, iluminada pela luz da lua, rosnando e golpeando o chão com furor. Sua voz tremula, mistura de medo e admiração, contou o encontro. Essas visões aumentaram o medo na população e fizeram as autoridades locais intervir, mas, até hoje, nenhuma prova definitiva da existência da criatura apareceu. Mesmo assim, as histórias continuaram a surgir, cada uma adicionando peso à lenda e reforçando a ideia de que o lobisomem era uma alma amaldiçoada, que vagava em tormento eterno, castigando não só a si mesmo, mas toda a comunidade. No final do século XIX, a ciência começou a questionar as explicações sobrenaturais. Antropólogos e naturalistas visitaram a região, buscando razões racionais para as lendas. Alguns achavam que doenças mentais, raiva ou uma histeria coletiva poderiam explicar os avistamentos. Mas, mesmo com essas tentativas de racionalizar, a lenda persistia, agora entrelaçada com o sentimento de identidade nacional em crescimento e a luta pela independência do Brasil. O lobisomem passou a representar o lado selvagem e indomável da terra, um símbolo do caos que se escondia por trás do domínio colonial. As baladas populares e canções folclóricas romantizavam a maldição trágica da criatura, retratando-o mais como um herói atormentado do que simplesmente um monstro. Os medos da comunidade se transformaram em uma narrativa complexa sobre moralidade, a ira da natureza e as consequências do pecado, temas que ainda têm muito impacto na nossa identidade cultural brasileira. No começo do século XX, a modernização e a influência urbana começaram a diluir as antigas lendas, mas a história do lobisomem permaneceu viva na memória do interior. Durante períodos de seca e crises políticas, as pessoas se reuniam ao redor das fogueiras,
contando de novo e de novo a história daquele homem amaldiçoado que uma vez vagou pelas florestas, advertindo as crianças a se comportarem e a respeitarem a noite. Alguns folcloristas corajosos registraram essas histórias, percebendo o papel crucial que elas tinham na formação dos valores locais e na união da comunidade. A lenda se adaptou, dando ênfase às transformações, não só físicas, mas espirituais, e à constante luta entre a civilização e o instinto primal. Mesmo quando muitos a consideravam superstição, a história resistiu, refletindo a eterna tensão do Brasil entre tradição e progresso. Nos anos 1950 e 60, com o crescimento dos meios de comunicação em massa e a televisão, a história do lobisomem ganhou novas vozes e TVs, conquistando diferentes públicos. Programas de rádio, filmes e quadrinhos transformaram a lenda em um símbolo do misticismo do Brasil. Mas, por trás do entretenimento, havia algo mais profundo. Uma reflexão coletiva sobre o medo do desconhecido e das forças invisíveis que existem além da nossa compreensão. Nas áreas rurais, a lenda ainda tinha força, funcionando como um aviso para respeitar a natureza e o divino. Uma liderança local disse uma vez: "Ele não é só um monstro, mas um reflexo dos nossos medos e culpas mais profundos, um espelho que nem sempre queremos encarar." O lobisomem deixou de ser apenas um folclore e virou um símbolo da história complexa do Brasil, dividido entre a civilização e o caos primal. Ao longo do final do século XX, estudiosos começaram a analisar a lenda do lobisomem sob uma perspectiva psicológica e sociocultural. Alguns a viam como uma manifestação da repressão coletiva, um símbolo das lutas sociais do Brasil, o legado da escravidão, o deslocamento dos povos indígenas e um passado colonial muitas vezes brutal. Outros enxergavam na criatura um arquétipo cultural que encarna a dualidade da natureza humana, o civilizado versus o selvagem. Essa interpretação deu uma nova profundidade à lenda, transformando-a de uma simples história de horror em uma reflexão sobre a moralidade humana e os medos da sociedade. As reaparições recorrentes da criatura serviam como um lembrete de que, por trás da aparência de civilidade, instintos primitivos e culpas não resolvidas continuam fervendo, ecoando a jornada contínua do Brasil de autoconhecimento e reconciliação. No século XXI, a lenda do lobisomem continua a ecoar na cultura popular, inspirando romances, filmes e festas tradicionais. Ainda assim, ela está enraizada no coração emocional e espiritual das comunidades rurais, especialmente durante as luas cheias ou festivais de colheita, quando as histórias são compartilhadas ao redor da fogueira. Os jovens ouvem, em sussurros, sobre o homem amaldiçoado que encarna o mal e a tragédia, como um aviso para respeitar a natureza selvagem e as forças invisíveis que habitam esse mundo. Antropólogos e contadores de histórias preservam esses relatos, reconhecendo seu papel vital na manutenção da nossa identidade cultural. Hoje, a lenda simboliza a luta universal do Brasil para enfrentar seus medos, internos e externos, convidando a todos a mergulhar mais fundo na compreensão de nossas sombras e das histórias que nos moldam. Hoje, a lenda do lobisomem ainda vive como um símbolo cultural que nos faz refletir sobre o passado e o presente do Brasil. Ela nos lembra que os mitos são mais do que histórias, são ecos dos nossos medos mais profundos, das nossas esperanças e das lutas morais que carregamos. A lenda nos convida a encarar a escuridão dentro de nós, reconhecendo que a natureza humana tem tanto luz quanto sombra. Hoje, diferentes interpretações o veem como um guardião das florestas ou uma metáfora para as mudanças que precisamos enfrentar. Sua história faz os paralelos com os desafios atuais, ameaças ambientais, desigualdades sociais e dilemas morais, mostrando que as sombras do passado ainda exercem uma influência forte e duradoura sobre o presente. O legado do lobisomem permanece vivo, como uma prova da eterna batalha do ser humano contra seus próprios monstros, reais ou imaginários.